num valor bem alto. O Vitor Reis, no ano passado, jogou 22 jogos pelo Palmeiras e foi vendido por 35 milhões de euros. Então, nessa segunda etapa, a geração do Endrick, que ganhou a Copinha, quase todos acabaram tendo alguma oportunidade, outros mais ou outros menos, mas ajudaram na conquista do Brasileiro de 2023, principalmente em 24. Teve o vice-campeonato já com o Estevão como principal jogador. Então, daí que saem os principais negócios, né? O Palmeiras tem jogadores históricos no seu elenco, mas no mercado europeu, eles não valem tanto quanto valem esses garotos. O Rafael Veiga é gigantesco no Palmeiras, o Gustavo Gomes, o Dudu que saiu agora, o Everton, mas para fazer dinheiro, para vender jogador, você vai vender esses garotos da base, né? Esses jogadores com 25, 26, 27 anos já não tem esse mesmo valor de mercado. São jogadores que ajudam muito o Palmeiras aqui a ganharem títulos. E os garotos ajudam até certo momento da carreira, nas conquistas do time do Palmeiras, mas acabam não ficando muito tempo, porque é exatamente o que o mercado europeu quer. E assim, o Vanderlei falou, alguns jogadores vão escapar e acho até natural, normal. Parece ser o caso até do Rian Francisco. Muita concorrência. Tinha ali, na geração dele, o Endrick, por exemplo. E não vai ter espaço para todo mundo. Na base, já tem a concorrência muito forte. E o time do Palmeiras, o grupo principal, lá, comandado pelo Abel Ferreira, também é um grupo muito competitivo. Então, é óbvio que alguns jogadores, digamos assim, depois vão despontar em outros clubes, né? E aí vai ficar o Palmeiras, a gente deixou esse cara sair daqui e tal. Vai acontecer, não tem jeito. É que alguns chamam a atenção mais do que outros. O Endrick, por exemplo, chamou mais atenção aos olhos do distinto público. E eu estou nesse pacote, eu e muita gente, de que ele foi utilizado menos do que poderia ser utilizado no Palmeiras. Desde do Mundial, que eu bato nessa tecla, né? O Mundial de clubes, quando eu falei que deveriam levá-lo, cabe no avião, não precisa pôr na delegação, só para ir junto, porque esse garoto é diferente. Viajar junto para uma competição dessa, Mundial de clubes, para ele vai ser legal. Já pensou se deixar? É um pouco de Netflix na minha cabeça, né? De produzir um cenário, né? Já pensou ele dormindo no mesmo quarto do Gustavo Gomes, por exemplo, nesse período lá, para absorver a experiência do Gustavo Gomes? Como teria sido bom pro Gustavo Gomes, né? Porque depois o Gustavo é que vai contar. O meu companheiro de quarto era o Endrick. É isso, quer dizer, antes dos jogos, os treinamentos, aquele cenário todo de disputa no título mundial, ele perto de tudo aquilo, né? A derrota, né? Acompanhar como foi a reação pela derrota, enfim, e amadurecer. Imagine você traz um garoto que sonha em ser engenheiro, por exemplo, e ele fica só observando o trabalho de engenheiros que estão construindo uma obra gigantesca. Está lá quietinho, não está metendo o bico em nada, mas só aquela observação, isso vale para qualquer segmento, tá certo? Então é isso que eu pregava naquele momento. E aí, alguns até disseram, você está querendo que ele não vá visitar a Disney, né? Naquele momento, até o próprio professor disse, prefiro que ele vá para a Disney, né? Eu acho que ele foi, mas ele foi depois, porque ele foi conhecer a concentração, pelo que eu soube, do Barcelona e do Real Madrid. Isso ele poderia conhecer um pouquinho mais para frente. Então, eu acho que perderam essa oportunidade. Eu acho que tudo isso poderia melhorar ainda mais o pacote de experiência do Endrick. Então, é bom utilizar os jovens. Os bons jovens devem ser utilizados. Palmeiras anunciou a contratação do terceiro reforço para a temporada 2025. É volante uruguaio, convocado aí, pelo menos tem sido convocado, né, pelo Marcelo Bielsa para a seleção uruguaia, foi chamado inclusive para a Copa América. Não chegou a entrar em campo, mas foi chamado, participou do grupo do Uruguai que disputou a última Copa América realizada nos Estados Unidos. Vem lá do futebol da Dinamarca. Jogava no Midtjylland, da Dinamarca, 25 anos, tem nome de goleiro, mas não é o Dibu Martínez, não. Emiliano Martínez, volante, fechou com o Palmeiras a terceira contratação, chegando para repor a saída de Gabriel Menino, que foi envolvido na negociação do Palmeiras com o Atlético Mineiro pelo Paulinho. Tá aí, já nas nossas redes sociais, você que segue a nossa conta no Instagram, no TikTok, no Facebook, no Twitter, @JovemPanEsportes, você já conferiu primeiro essa informação aí, né? Você recebeu em primeira mão a notícia de que o Palmeiras anunciou a chegada do volante uruguaio Emiliano Martínez. Bruno Prado,
Olha, a gente viu recentemente aqui o Corinthians contratar o Charles, né? Que também veio lá do futebol da Dinamarca. Eu, sinceramente, não conheço o futebol do Emiliano Martinez, né? Mas é um atleta jovem, tem passagem aí por seleção, então tem esse potencial, né? Para quem sabe brilhar aqui ou jogar bem, ser um atleta importante para compor elenco. Queria saber a sua opinião sobre esse novo reforço do Palmeiras, Bruno Prado. Inclusive era no mesmo time do Charles, né? No Midland, o mesmo time. Ele passou no Bragantino, que ele já jogou no futebol brasileiro, jogou no Bragantino, não jogou tanto no Bragantino, não foi uma passagem tão boa. É um jogador que pode jogar como primeiro ou como segundo volante, até estava vendo, o Palmeiras já estavam falando dessa contratação, estava vendo as análises sobre ele, pelo que deu para entender, na Dinamarca ele jogou mais como um segundo volante do que como um primeiro homem de meio campo, e é um jogador que tem sido convocado pelo Marcelo Bielsa. Você falou aí da saída do Gabriel Menino, né? Então é uma reposição a um jogador que deixou o elenco. Vamos ver como o Abel pretende utilizá-lo.